Se você busca sempre a melhor ocasião, o melhor cenário para você desenvolver o seu trabalho, o seu estudo, ou qualquer coisa que você almeja na vida, esse vídeo vai te ajudar bastante a você destravar um pouco. Esse modo de pensar às vezes faz com que a gente procrastine muito, deixe as coisas muito para lá, e no final de tudo a gente acaba sempre colocando a culpa em terceiros, seja na nossa família, seja no professor, seja, sei lá, na namorada, no namorado, na sua casa, com os seus amigos. Você nunca é o culpado, e muitas das vezes por conta desse pensamento, por conta de você sempre esperar a melhor ocasião, o melhor cenário para você começar, e o cenário muitas das vezes não te ajuda, tá? Então nesse vídeo eu vou te passar isso, mas antes de eu falar tudo isso, como eu fiz isso e como isso me ajudou a fazer minha primeira grana aqui dentro do que eu faço, né? Eu trabalho com internet, sempre falo nos meus vídeos, e eu comecei da pior forma possível. Eu vou explicar tudo isso para vocês, vou mostrar na prática. Lembrando que eu não sou coach, nem nada disso. Eu mostro o que eu passei e a minha vivência, e como o que eu passei pode te ajudar. Então, tudo que eu falar aqui foi coisas que eu realmente vivi. Mas antes de contar tudo isso e mostrar para vocês como eu consegui desenvolver no pior cenário possível, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para você. Você vai entender mais ou menos o que eu tô falando. Irmão, normaliza o desconforto, normaliza estudar com a cabeça cheia de problema, trabalhar com a cabeça cheia de problema, correr atrás dos seus objetivos, incomodado, desconfortável. Todo dia uma série de mensagens aqui no meu Instagram: doutor, eu não consigo estudar porque meu namorado terminou comigo, minha namorada brigou. Foda-se, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Normaliza que os problemas vão acontecer na sua vida e você tem que continuar remando em direção àquele objetivo. Parece que na nossa geração todo mundo quer resultado, mas ninguém quer se sentir desconfortável, incomodado. E aí nasce aquela crença, aquela ilusão moderna de que é possível alcançar alguma coisa sem se sentir desconfortável, vivendo uma espécie de férias eternas. Um mundo onde nada dói, nada incomoda, é tudo perfeito, e se alguma coisa me incomoda, isso aí não é pra mim mesmo. A gente abre um Instagram, vidas perfeitas, corpos perfeitos, rotinas perfeitas, tudo perfeitamente encaixado, parece que nunca ninguém teve um problema, uma crise na vida. E como bons reféns do prazer rápido, imediatamente a gente se compara, se culpa, desiste, busca outro estímulo, outra culpa, outra fuga. O algoritmo é a nova pílula e a sociedade vira um zoológico de ser humano anestesiado. Ser humano que não quer viver o desconforto em nenhum momento. Ser humano que foge do sacrifício e se torna absolutamente vazio. Conquista sem caos é tédio. Ser humano que busca fuga o tempo inteiro do desconforto se torna vazio, anexado, frágil. Olhando para trás, eu agradeço por cada momento de desconfortável que eu vivi na minha vida, cada crise que eu falei, agora não vai dar mais para sair, é impossível, eu não consigo mais resolver isso, porque todos esses problemas me fizeram chegar exatamente onde eu tô hoje e foram a espinha dorsal de tudo que eu construí. Se eu tivesse sucumbido lá atrás, eu não tava. Então, aqui ele já fala basicamente tudo, né? Mas mostrando aqui, trazendo para minha realidade, como eu apliquei tudo isso que ele tá falando. Lembrando que quando eu apliquei, eu nem sonhava em ver esse vídeo. Esse vídeo é recente, e em toda a minha vida com o que eu trabalho começou lá em 2018, enfim. E ele fala uma frase que eu gostei muito, que ele usa aqui, que conquista sem caos é tédio. E é basicamente isso. A gente quer sempre isso, conquistar com o melhor cenário possível, com uma mãe sempre apoiando, a família sempre apoiando, segurando a sua onda ali financeiramente, uma namorada que acredita em tudo que você fala e que te apoia em tudo, um trabalho onde seu chefe é legal, onde você não precisa pegar trânsito. Gente, isso não existe. Isso não existe. Vou falar para vocês, tá vendo essa aqui são placas de faturamento. Eu não vou entrar a fundo aqui o que é cada uma e tudo mais, mas enfim, eu só quero que você entenda que isso aqui são placas de faturamento em relação ao meu trabalho, que eu comecei em 2018 aqui na internet também, mas não tem nada a ver com esse canal aqui, é um outro tipo de trabalho. Enfim, isso aqui é mais um canal pra gente bater um papo. Essa primeira plaquinha aqui, eu inclusive já contei a história dela aqui no meu canal. Essa azulzinha aqui é uma placa aqui de faturamento de R$250 mil. Nesse período dessa primeira placa, depois foi tudo ficando um pouco mais fácil, mas nesse período dessa primeira placa, eu cheguei totalmente zerado aqui no mercado. Eu sempre empreendi, eu tive negócios, e meu problema quando eu cheguei aqui é que eu tinha acabado de quebrar os meus negócios e estava naquela crise existencial. Continuo empreendendo, sabendo que eu posso prosperar e daqui a pouco quebrar, ou tento fazer o que eu nunca fiz, que é ir para o mercado tradicional, ir para a CLT. Eu estava num momento muito difícil, meu relacionamento estava quase acabando, muitos problemas, eu quase não via minha namorada na época, né? Estava muito ruim. Eu não tinha condições financeiras de ir para a casa dela, quem dirá proporcionar alguma coisa, sair para comer alguma coisa. Então às vezes eu mesmo não queria ir. Na casa que eu morava com a minha mãe, morava eu, minha mãe e meu irmão. Meu pai tinha falecido recentemente. Além disso, a gente estava quase perdendo o apartamento por conta de dívidas.
Cara, minha mãe estava quase perdendo também um carro por conta de dívidas também, tá certo que era uma dívida dela, mas o carro impactava diretamente na nossa família, porque a gente precisava de vez em quando do carro. Enfim, pior cenário possível, foi o pior cenário. Esse pior cenário fez eu prosperar. Eu trabalhei em cima desse cenário, mesmo com a cabeça ferrada, meio cheio de dívida e mesmo com toda incerteza, porque você começa sem ter certeza de nada. Então foi bem assim que eu comecei. E dentro desse meu começo, sem essa certeza, com a cabeça totalmente ruim, foi onde eu tive mais resultado. Claro que depois eu tive outros resultados fazendo tudo mais, mas nesse período, vamos botar nesse primeiro ano, foi onde eu consegui ter os meus melhores resultados. Tá certo que naquela época também eu acho que eu peguei um feeling legal ali, né? Um tempo legal, que muitas pessoas fizeram dinheiro também através da internet, mas de certa forma eu tive cabeça para continuar, porque muita gente também desistiu, né? Vive desistindo até hoje. E mesmo naquele cenário que era terrível, eu via gente com todo estruturado, tipo uma família estruturada, bem financeiramente, e desistindo da mesma coisa que eu estava fazendo. Gente que começou do meu lado, igual eu, desistindo, sendo que ela tinha condições muito melhores do que a minha. Eu, na pior condição, consegui desenvolver. Tá certo também que quando eu cheguei aqui no mercado eu já tinha uma certa maturidade, porque eu vim de outro negócio, eu tive lojas físicas. E essas lojas eu acabei quebrando depois de 10 anos, trabalhando quase 10 anos, são 8 anos mais ou menos nessas lojas, eu acabei quebrando. De certa forma é ruim para a nossa cabeça, que você fica naquela incerteza de empreender de novo, mas ao mesmo tempo você ganha casca, você ganha maturidade. E essa maturidade fez com que eu conseguisse lidar melhor com as coisas. Então nesse tormento, nesse deserto que eu estava passando nessa época, talvez se fosse outra pessoa não ia conseguir dar a sequência que eu dei. E ele fala muito isso nesse vídeo que eu acabei de mostrar isso pra vocês. É começar, dar start, no pior cenário mesmo. Não fica esperando o melhor cenário, porque se você ficar esperando sempre o melhor cenário, você não vai começar nunca. Ou se você for começar, não começar com toda a energia nesse cenário ruim, vai começar e vai terminar, que é o que ele fala. Vai começar e terminar, não, vai começar e desistir, né? Que é o que ele fala nesse vídeo. As pessoas acabam desistindo porque a mãe não apoia, porque a namorada não apoia, porque não tem dinheiro para tal coisa, porque achou alguma coisa difícil. É sempre assim. Então, o que eu trouxe aqui dentro da minha vivência, antes de começar a trabalhar com a internet, me ajudou muito. Essa caixa que eu adquiri antes da internet me deu essa possibilidade. Então acho que por eu ter passado por... Cara, eu trabalhei com loja física, né? Era muito mais complicado do que trabalhar com internet. Pelo menos eu vejo assim, né? Pagar aluguel de loja, às vezes IPTU, luz, água, funcionário, era muito estressante. Não era próximo da minha casa, era mais ou menos 1h30 da minha casa. Então era uma rotina muito insana, mas de certa forma me deixou resiliente. Porque quando eu cheguei nesse processo de começar algo novo pela internet, de certa forma eu já tinha essa resiliência para aguentar esse período. Talvez outras pessoas não aguentaria. E esse vídeo é justamente para isso, para você ter essa consciência. Eu queria muito que eu tivesse a oportunidade de ver um vídeo como você está vendo aqui agora, de eu falar da minha experiência, porque o sábio mesmo, ele não aprende com o próprio erro só, né? Ele aprende muito mais com o erro do outro. Ele está vendo o outro errar e ele, poxa, eu não quero ir por ali porque eu sei que vai dar ruim, né? Desse jeito não vai dar certo. E eu queria muito ter visto um vídeo assim de alguém, né, que passasse mais ou menos por essa experiência e me dissesse isso. Porque é grande maioria, de repente você que está vendo esse vídeo está cheio de projeto para esse ano agora, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas atualmente a gente está em 2026, janeiro, primeiros dias de 2026, um dos primeiros dias, e de repente você está cheio de projeto, mas não iniciou nenhum projeto ainda por conta de melhor cenário. Vou esperar tal coisa acontecer, vou esperar minha namorada apoiar, vou esperar um dinheiro entrar, vou esperar meu chefe falar alguma coisa, vou esperar ser demitido para começar a empreender. Cara, começa do jeito que você está. E do pior cenário que seja. Cara, minha vida está um inferno, começa assim mesmo. Começa assim mesmo, porque eu, mesmo nesse cenário todo que de certa forma me ajudou, eu ainda assim me arrependo de não ter começado antes. Eu acho que se eu não ficasse tão cabeça dura e lá atrás, naquela época que meu negócio estava começando a desandar, eu colocasse mais energia na internet, eu estaria num patamar ainda melhor do que eu estou hoje. E muito daquilo foi, desse processo de não ter colocado energia, era talvez por conta do cenário. Lá as coisas estavam ruins, mas eu ficava, caraca, eu poderia ver outra coisa, mas eu ficava, não, vou tentar salvar meu negócio assim, sabe? Não que estivesse errado em tentar salvar meu negócio, mas
eu já estava vendo que aquele meu negócio estava me cansando, tomando muita energia minha. Era 1h30 para chegar no trabalho, 1h30 para voltar do trabalho, metrô, ônibus cheio, comprar mercadoria, pagar funcionário, luz, água. Era totalmente estressante. Eu já via, por mais que desse dinheiro por um período, aquilo estava me cansando muito. Então eu já via que aquilo no longo prazo eu não iria aguentar por muito tempo. Talvez até iria aguentar, mas talvez não ficaria feliz. Não era uma rotina saudável. Então eu não conseguia ver muito futuro naquilo ali, por mais que desse dinheiro naquele período. Então eu já via potencial na internet, mas ficava esperando o melhor cenário. E as coisas começaram a ficar ruins, e quando ficaram ruins aí que eu não quis saber de internet mesmo, que eu falava, não tenho cabeça para isso, tá tudo ruim aqui no meu trabalho, como é que eu vou iniciar alguma coisa na internet agora? Enfim, esperei quebrar, depois que quebrou, as dívidas chegaram, o cenário ficou ainda pior, e aí eu tive que iniciar muito por conta do desespero, muito por conta do não ter o que fazer, só tenho essa opção, eu vou tentar isso. Graças a Deus deu certo, isso lá em 2018, e hoje em dia, graças a Deus, aí eu já faturei mais de 1 milhão na internet, trabalhando com outras coisas. Eu tenho minha empresa com produtos físicos, eu tenho produtos digitais também, eu tenho um outro canal, né, um canal principal. Esse meu canal aqui é um secundário, só pra gente trocar ideia. Enfim, já fiz muita coisa dentro do digital. Hoje tenho uma vida estável, não sou rico nem nada, mas tenho uma vida estável. E eu acho que eu fui no tempo certo, mas ainda assim me arrependo de não ter começado um pouco antes. Então, se tu viu esse vídeo aqui, tá cheio de projeto para 2026, cara, começa do jeito que tá, começa na possibilidade aí que você tem, no cenário que você tem, começa mesmo sem ninguém te apoiar, começa sem entender, batendo cabeça mesmo. Eu, por exemplo, estou estudando coisas novas. Esse canal aqui, por exemplo, é novo, estou estudando outras coisas novas dentro do que eu já faço, que eu não estou entendendo muita coisa, não estou entendendo nada, para falar a verdade, mas eu sei que com o tempo eu vou entender. Tudo é assim mesmo, é bem complicado no começo, na vida é assim. Passar por esse perrengue, passar por esse cenário ruim ali e tal, iniciar nesse cenário, você vai ver que lá na frente você vai se agradecer. Você vai falar, caraca, eu vi o vídeo, e vai me agradecer também, porque você vai, poxa, vi o vídeo daquele cara, e depois disso eu startei o que eu tava só deixando no papel e minha vida tava muito ruim, não tava feliz, eu deixava sempre para depois, sempre procrastinando, sempre esperando a melhor possibilidade, o melhor cenário. Depois que eu vi aquele vídeo, destravei minha vida andou depois daquele vídeo e, poxa, me arrependo de não ter começado antes. Então você vai lembrar disso, pode apostar comigo, beleza? Isso foi o que eu vivi, com certeza eu sei que milhares de pessoas vivem também. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vou deixar o link também do meu canal principal aqui, onde eu falo um pouco mais do meu trabalho. Eu tenho minhas redes sociais também, me acompanha por lá. Curte, se inscreve, comenta aqui embaixo o que achou. Tamo junto, até o próximo vídeo.